Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Semana do Conteúdo Santo Antônio. E a aula de hoje é muito boa, né, Li? Uma delícia. A gente vai falar um pouquinho sobre merengues. E merengue é super base para várias preparações na confeitaria. Então a gente vai começar aqui falando. Li, você sabe mais ou menos assim uma coisa aí de cabeça rapidão que a gente usa muito merengue? Nossa, a gente usa muito merengue na confeitaria para fazer aquela tortinha de limão, aquele creminho branquinho em cima que você pode queimar. Bom, Li, mas você sabe que a gente não pode usar qualquer merengue para fazer qualquer preparação, né? Pois é, tem 3 formas diferentes de fazer o merengue, né? Isso, e a gente vai aprender as 3 formas aqui e conforme a gente for fazendo, a gente vai explicando direitinho. Os 3 métodos são o método francês, o método suíço e o método italiano. Agora a gente vai começar a aprender cada um deles na prática. A gente vai começar a aprender o método de merengue italiano. O que consiste o método italiano? A gente vai simplesmente bater as nossas claras até que elas já tenham um volume legal, tá? E depois, enquanto ela começar a bater, eu já vou estar aqui com a minha calda. Então, essa calda tem uma proporção grande de açúcar para bem pouquinho de água. E o que a gente vai fazer? A gente vai despejar aqui na batedeira enquanto ela bate, para que a gente possa cozinhar essas claras que estão aqui. Esse método de merengue, ele é o mais firme, ele é o mais consistente, ele é o método de merengue que a gente mais utiliza para finalizações. Então, para eu finalizar um bolo, esse merengue aguenta. Para eu finalizar uma tortinha, que é o que a gente vai aprender numa outra aula. Então, esse método ele é o mais firme de todos, por justamente ter essa calda de açúcar que a gente faz, que é uma base que a gente joga aqui enquanto a gente está batendo as nossas claras. Então, se você tem dificuldade aí de entender qual é ideal para qual coisa, para bolo, principalmente para dar aquela maçaricada no bolo bem bonita, a gente utiliza esse método, tá bom? Então, vamos começar. Aqui na minha panelinha, primeiro, eu vou colocar todo o meu açúcar, toda a minha água. É bem pouquinho de água, tá? As proporções vocês vão ter aí no vídeo, tá bom? Mistura, tá? É só misturar, não é nada demais. Aqui também a gente não vai ficar mexendo. Lembra daquilo que a gente aprendeu na primeira aula, que a gente não fica mexendo calda. Então é simplesmente misturar mesmo os nossos ingredientes aqui, tá? E eu já vou adicionar aqui na minha batedeira as minhas claras. Eu ainda não vou começar a bater porque aqui vai demorar um pouquinho para chegar. Mas eu já posso adicionar aqui as minhas claras, tá? Então coloca as claras aqui na batedeira. Lembrando que merengue é sempre aqui com o globo que a gente vai bater, tá bom? Nunca com um outro batedor. E aí eu vou começar aqui. Quando aqui estiver quase perto do ponto de chegar, eu começo a bater as minhas claras. Bom, aqui você percebe que a mistura de açúcar para água é bem pouquinho. Então, ó, ele fica bem duro mesmo. Então, é só isso daqui, não pode adicionar mais, tá? As proporções, elas são certinhas para que a gente possa realmente ter o ponto ideal do merengue. Às vezes, se você tiver muito mais água, talvez seu merengue não fique firme. Então, tem que estar sempre olhando as proporções, tudo certinho, para que você tenha um resultado final bacana, tá bom? A gente deixa aqui, não mexe, tá bom? Bom, agora que aqui tá quase no ponto, falta bem pouquinho para chegar no ponto que a gente precisa, eu já vou começar a bater as minhas claras, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora o nosso merengue já tá pronto, ele já bateu. Lembra que eu falei, ele tem que esfriar completamente pra gente poder estar utilizando ele. Então eu quero que você veja a diferença de volume que deu. Ele vai dar uma boa reduzida mesmo na quantidade que a gente tinha. Mas ó, o ponto dele tá bem firme, ó.
é um merengue bem firme, é um merengue bem brilhante. Por isso que eu falei que esse ponto aqui é o ideal para você cobrir um bolo, para você finalizar uma torta, maçaricar com um maçarico, vindo dando aquela queimadinha que dá aquele douradinho bonito. Então, nesse ponto aqui, o nosso merengue já está pronto. E a gente vai utilizar ele na finalização da nossa tortinha que a gente vai prender na próxima aula, tá bom? Então é isso. Agora que a gente já sabe o ponto do merengue italiano, a gente vai partir para outro merengue, que é o merengue francês. Bom, agora que a gente já sabe todos os métodos que tem, vamos começar com o merengue francês. O merengue francês ele é o mais simples de todos e por isso também ele é o que menos tem estrutura, tá? Ele pode ser utilizado sim para fazer suspiro, mas ele exige todo um cuidado a mais por conta principalmente de que ele não tem tanta estrutura. O que é o merengue francês? Basicamente ele é claras batidas com o açúcar, só isso. Normalmente a gente utiliza ele para incorporar na massa de um bolo, agregando ar, onde você tem aquele bolo mais volumoso, aquele bolo com mais bem fofinho. Normalmente a gente utiliza para esse tipo de preparação, porque ele não é cozido de nenhuma forma, então ele precisa passar por algum processo que ele vai assar. Então, ou seja num suspiro, ou seja numa massa de bolo, por exemplo, tá bom? Ele cru não é recomendado que a gente use, justamente por conta do risco de salmonela. Então, a gente vai começar com ele. Aqui eu vou pegar as minhas claras, eu vou colocar na minha batedeira. E na batedeira aqui eu vou colocar sempre com o globo, tá? Sempre que a gente for fazer merengue, a gente vai estar utilizando esse batedor aqui, que é conhecido como globo, tá bom? Ele vai agregar ar no nosso merengue e vai ajudar a dobrar esse volume que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? A gente começa batendo só as claras e aí o açúcar a gente vai adicionando aos poucos, tá bom? Esse processo de adicionar o açúcar aos poucos, ele vai ajudando o nosso merengue a estruturar, então vai deixando ele mais firme, tá? Então por isso que a gente não começa de uma vez. Primeiro a gente dá um certo volume para o nosso merengue, como vocês vão ver, e depois a gente vai adicionando o açúcar, tá bom? Vamos começar? Bom, a gente já bateu, incorporou o açúcar aos pouquinhos e agora o teste final é o teste que toda confeiteira tem medinho. Mas se o seu merengue realmente deu certo, isso daqui vai funcionar, tá? Eu tirei aqui, eu vi que ele tá bom, então ele tá firme o suficiente. E se a gente fizer assim com o nosso pote, o que acontece é que ele não cai. Se ele não cair, é porque o nosso merengue tá firme, tá no ponto certo. Agora, esse merengue aqui tá pronto, é o merengue francês que eu falei pra vocês. Então é isso, vamos pro próximo. Agora a gente vai pro próximo merengue. Bom, a gente vai começar aqui pelo método suíço. Basicamente eu tenho aqui uma panela com água onde a gente vai fazer o processo de banho-maria. Aqui eu tenho as minhas claras que eu vou colocar e o açúcar, tá? Então eu coloquei aqui toda a minha clara e o açúcar. O objetivo é a gente cozinhar aqui essas claras, ela não pode coagular, então é importante que você não deixe a panela em contato com a água. O que tem que cozinhar essas claras é simplesmente o vaporzinho que vai subindo, então isso é importante que você não faça, porque se a água estiver muito quente em contato com o bowl, o que pode acontecer é que coagule a sua clara muito rápido e aí você pode não ter um resultado final bacana na hora de fazer o seu merengue, tá? Então a gente coloca aqui e vai mexendo até que ele chegue no ponto que a gente precisa. Qual que é o ponto aqui que a gente precisa? Se você não tiver um termômetro, eu vou mostrar como você faz e sente no dedo. O importante é a gente dissolver o açúcar que está aqui. Ele vai dissolver mais ou menos aqui a uns 60 graus, que é o que a gente precisa. Que aí a gente vai ter cozinhado as nossas claras o suficiente, né, para não ter nenhum risco de contaminação. E aí sim a gente vai para a batedeira. Mas se você não tiver o termômetro para marcar os 60 graus, então você pode simplesmente sentir no dedo. Você tem que ter dissolvido completamente o açúcar. E aí sim a gente coloca na batedeira, tá? Bom, esse é o começo. Você consegue perceber que a mistura aqui tá bem grossa, né? Por causa do açúcar e da clara que não começou a dissolver. Conforme chegar no ponto, vocês vão perceber que ela começa a ficar mais rala, mais lisinha. Então isso vai dar pra perceber bem quando a gente estiver chegando no ponto. Bom, eu vou fazer um testezinho e é super importante que você vai fazendo testes no meio do caminho, que aí você vai percebendo se tá dando certo, se não tá, se você tá chegando no ponto ou não. Então aqui eu medi, ó, aqui ele tá a 50 graus, ele tá
já bem mais ralo do que, bem mais lisinho do que quando a gente começou. E aí eu vou só dar uma testadinha aqui. Eu ainda sinto alguns grãozinhos de açúcar, tá? Então eu vou deixar só mais um pouquinho e aí sim a gente vai pra batedeira. Bom, agora sim a gente já tem o ponto que a gente quer, então você percebe que ele ficou bem ralinho mesmo, a 60 graus. Agora sim, a gente vai pegar isso e vamos levar pra batedeira. A gente começa numa velocidade baixa e depois a gente vai aumentando, tá bom? Bom, aqui a gente já tem o nosso merengue pronto. Aqui o que eu vou fazer agora? A gente vai tirar ele daqui e eu vou separar aqui, eu vou tingir ele pra fazer um suspiro coloridinho. Então, bate aqui no bowl o excesso pra você tirar. Olha, ele fica bem brilhante, fica bem bonito. Como eu vou fazer duas cores, então eu vou separar o que eu tenho aqui em dois potinhos diferentes. Bom, aqui eu já separei o meu merengue em dois. Eu vou fazer ele colorido, então eu vou colocar uma gotinha de corante em gel em cada um e misturar. Bom, eu vou colocar agora ele no saco de confeitar, pode ser com o bico que você quiser. Aqui eu tô utilizando um M pra gente fazer uma rosa. E aqui eu tô utilizando esse daqui, que é o número 32 da Mago. Bom, aqui a gente tem um tapetinho de silicone, mas você também pode, se você não tiver, pode utilizar o papel manteiga, também dá certo, tá? Então eu vou fazer aqui no tapetinho, eu já tenho o meu forno pré-aquecido para assar o suspiro, então suspiro a gente sempre assa em baixa temperatura, então entre 90 e 100 graus, vai depender muito do seu forno e cada um conhece o seu forno, então é mais ou menos essa temperatura que a gente vai estar utilizando, tá? O suspiro ele não pode dourar. Então tem que tomar cuidado para a temperatura não estar muito forte, tá? Olha que bonitinho que fica depois que a gente pingou ele. Agora sim, a gente vai colocar ele direto pra assar. Como eu falei pra vocês, tomem cuidado com o forno. Então a gente vai pôr ele pra assar e normalmente o suspiro vai levar aí pelo menos 1 hora pra ele assar. Vai depender do tamanho. Por exemplo, esse que eu fiz pequenininho vai assar mais rápido do que esse maiorzinho da rosa. Mas gente, isso daqui fica lindo pra você fazer de lembrancinha. Dá pra você fazer várias formas, entregar de várias formas esse produto pro seu cliente ou até mesmo pra você fazer uma festa. Então vamos colocar pra assar. Bom, agora o nosso suspiro já assou e eu tenho aqui algumas outras opções de cores e 2 formas de lembrancinha que você pode estar entregando esse produto, né? Então aqui uma das opções é num saquinho, uma opção de um custo mais acessível para você estar fazendo como lembrancinha. Você pode escolher as cores, aqui você viu que eu fiz várias cores diferentes, mas você pode padronizar, pode ser um chá de revelação que você coloca azul e rosa, fica super legal, ou então tematizar com a cor da sua festa do jeito que você quiser. E aqui também a gente tem uma outra opção, que seria no potinho de vidro, que fica um pouquinho mais elegante, agrega um pouco mais de valor pro seu produto, tá? Então você coloca os suspirinhos aqui dentro, ele já vai dar uma carinha mais elegante pro seu produto final. E aqui você tem algo que rende muito e um custo super acessível, tá?
Isso está sendo muito usado nas festas infantis, tá? É uma super tendência aí os suspiros voltando para o mercado. Você pode fazer ele recheado, você pode saborizar ele. Então, tem algumas coisas que você pode estar utilizando, alguns recursos para você variar realmente no seu cardápio só com uma produção, que é o suspiro, que a gente fez a partir do merengue suíço. Bom, recapitulando, a gente aprendeu o método de merengue francês, o método de merengue suíço e o método de merengue italiano, que a gente vai utilizar ele na próxima aula, na cobertura da tortinha, conforme eu falei para vocês. Então é isso, obrigada pela sua participação nessa aula, que bom que você ficou até aqui, espero que você tenha gostado, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixar o seu comentário aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida e compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas confeiteiras ou confeiteiros que tem por aí, tá bom? Então eu te espero na próxima aula, até já!